A escrita de ouvido tem uma relação também com a esquizofrenia, porque a esquizofrenia é marcada, é uma doença terrível, né? Mas é marcada pela audição de vozes, né? Pela audição de vozes. A Clarice teve um filho esquizofrênico, e que ela narra coisas dele, ele era um menino inteligentíssimo, falava coisas belíssimas, ela narra em várias crônicas. E ele dizia que ouvia vozes, né? A Clarice ouvia muita voz também, ela é toda escritora, a gente está vendo aqui, a gente ouve muita voz se a gente parar para ouvir a si próprio, né? Mas a questão é como entrar nessa frequência sem, obviamente, cair na loucura, né? Ou na doença, ou num processo de paralisia, e usar isso como ferramenta criadora, né? Criativa. Tá certo? Então, com isso eu explico para vocês como escrever de ouvido funcionou para mim. Funcionou seguindo esses lapsos, né? A mesma coisa aconteceu no capítulo em que deixa eu mostrar para vocês de novo, vou voltar aqui, perto do Coração Selvagem, tá? Então, esse é o capítulo 4. Ouvir o Coração Selvagem, primeiro romance de Clarice. Olha, eu comecei a questão da escrita de ouvido lendo o último romance da Clarice, A Hora da Estrela, publicado em vida, né? Em que aparece a frase "eu escrevo de ouvido", dita pelo narrador. Aí eu vou ler a obra da Clarice e vou ler o Perto do Coração Selvagem, que começa com esse parágrafo. Tá? O primeiro romance dela aos 23 anos, começa assim: a máquina de papai batia tac, 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 o relógio acordado em Tim-Len, sem poeira, o silêncio arrastou-se, o guarda-roupa dizia o quê? Roupa, roupa, roupa. Não, não, entre o relógio, uma máquina e o silêncio havia uma orelha à escuta grande, cor-de-rosa e morta. Tá? Então, eu falo assim, gente, não é possível, né? Eu peguei uma frase lá do Rodrigo SM, que eu fixei, que falei, eu escrevo de ouvido, o último romance dela, eu vou ler o primeiro parágrafo apresenta essa imagem fortíssima. Primeiro, a gente tem aqui a coragem da escrita ficcional, né? Porque é muito corajoso começar um texto desse jeito, porque isso aqui é inconsciente puro expresso na página, né? E voltado toda a sonoridade, onomatopeia, a máquina de escrever que é do pai, depois ela vai ser uma escritora em máquina de escrever, e a máquina faz um som, o relógio faz outro som, o silêncio tem um som, e um guarda-roupa que fala alguma coisa. Ela diz, não, 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 é uma imagem meio louca, né? Aí ela diz, entre esse relógio, entre essa máquina e o silêncio, tinha essa orelha grande, cor-de-rosa e morta. Então, como eu estava trabalhando com escuta e orelha, eu tinha que entender o que estava sendo dito aqui. O capítulo inteiro, eu acho que é o capítulo mais longo do livro, né? É dedicado a entender essa frase aqui, é uma expansão dessa frase. Eu pensei assim, orelha à escuta, tá, por que é grande? Não sei. Cor-de-rosa? Não sei, por quê? Cor-de-rosa é de menina? Seria meio bobo, não sei, talvez. E morta, orelha morta, por que a orelha é morta? Aí eu lembrei, parece uma expressão semelhante à natureza morta, a gente usa, né, natureza morta. Natureza morta é uma pintura. Uai, se é uma pintura, se é uma pintura, então talvez ela é grande porque ela está pintada, ela é cor-de-rosa porque é uma tinta que ela está usando, então ela fez uma transferência entre orelha e natureza morta, que é a pintura de objetos. Inclusive, natureza morta se refere à passagem do tempo, né? Se a natureza morta tem a ver com pintura, eu estou fazendo associações, gente, eu não tenho a menor ideia se eu estou indo numa direção certa ou errada. São associações livres, né? Então, eu falo assim, bom, é pintura, pintura. Se é pintura, qual é a orelha famosa na pintura? Orelha famosa na pintura. Van Gogh. Van Gogh cortou a orelha. Por que um pintor corta a orelha?
Será que ele pintava de ouvido, que nem a Clarice escreve de ouvido? Né? E aí vai. Aí eu falei, bom, Van Gogh, então vamos atrás do Van Gogh. Quem foi Van Gogh? Qual é a biografia do Van Gogh? Aí começa aquele processo de pesquisa em que a gente se perde meses, às vezes, porque a questão é achar alguma coisa que seja significativa. E às vezes a gente tem que procurar muito, ler muitos livros, procurar pedaços de texto, porque não é isso ainda, não é isso ainda. Tem muita biografia, mas não é essa ainda, né? Então, cortou a orelha, tem várias interpretações sobre por que Van Gogh cortou a orelha, tem um monte de interpretação, né? Então, eu fui buscando até encontrar, por exemplo, essa artista contemporânea alemã, né? Até encontrar o médico que atendeu o Van Gogh e mostrou que ele realmente cortou bastante a orelha, não foi pouco, não, ele cortou muito a orelha. Né? Essa artista aqui, ela reproduziu a orelha do Van Gogh através do DNA da pele de um bisneto, sobrinho bisneto do Van Gogh, que fez essa obra aqui. Aí, enfim, isso está lá no capítulo, né? Aí eu encontro bem lá para frente uma única referência de um psicanalista falando de Clarice em relação a Van Gogh. Né? Mas o mais importante foi que daí eu fui para as pinturas da Clarice. A Clarice também pintou. Né? E aí eu vou fazendo uma relação nesse capítulo entre as pinturas e o que ela vai falando. Né? As pinturas da Clarice estão aqui. Né? Mas o que foi interessante foi achar 2 artigos, né, de um pensador francês chamado Georges Bataille. O Bataille escreveu 2 artigos, ensaios, né, incríveis sobre interpretando o corte da orelha do Van Gogh, né, não como um caso de psiquiátrico, mas como um caso de artista que faz um sacrifício de uma parte do seu corpo, né, aos deuses, em nome da criação. E aí ele vai fazendo uma relação com a pintura do Van Gogh. O Van Gogh, depois de cortar a orelha, ele passou a pintar girassóis. Né? Então, ele faz isso como um gesto mitológico, relaciona Van Gogh com Prometeu, que trouxe o sol para a Terra, para os humanos, como Van Gogh traz o sol nos seus girassóis. Né? E aí são um monte de imagens inconscientes que vão se conectando com o texto da Clarice. Eu vou mostrando Clarice falando de girassol, né? E aí vão surgindo, de novo, que nem Horácio e o cavalo, vão surgindo essas conexões aparentemente soltas, mas que fazem parte também de um inconsciente de época. Né? Então, com isso, eu quero dizer para vocês que o meu método de trabalho, de escrita, né, ele sempre atuou muito nesse modo de ouvido, nesse modo associativo. Né? Isso aqui eu acho muito legal. Eu achei esse desenho na internet, não me lembro mais aonde, não é? Mas eu acho muito ilustrativo de que no início era a escuta. Né? A ideia de que a nossa orelha reproduz, né, um formato de um feto, né, de um bebê no ventre. Né? E aí eu encontrei essa passagem aqui de um estudioso que diz... que diz... 4 meses e meio após a gestação, nós começamos a ouvir, ou seja, quando o feto tem 4 meses e meio no ventre, né? Esse é o primeiro de nossos sentidos a funcionar. A audição domina a vida amniótica, embora após o nascimento, sua importância seja suplantada pela visão. Tá? Então, esse que a gente, eu não sei se eu falei na primeira encontro e tal, mas é esse borbulho, né, dessa bolha que é o ventre, né, a gente, esses 9 primeiros meses, 8 ou 9 primeiros meses, dominados pela sonoridade a partir dos 4 meses e meio, né. Esse autor aqui, que é o Peter Sloterdijk, né, escreveu, o Peter Sloterdijk, ele escreveu o volume que se chama Bolhas, né? Que é o volume 1 de uma trilogia, ele fala só sobre a questão auditiva, com muitas imagens. Uma delas é essa imagem aqui, de um jardim,
né? Em que ele fala, isso aqui também pode parecer a entrada no útero, a entrada na caverna, né? E o Sloterdijk, citando outros psicólogos e pensadores psicanalistas, ele fala uma coisa muito interessante, ele diz assim, a psicanálise, ela esqueceu de pensar a gente antes da gente nascer. O que acontece com esse ser que vive 9 meses dentro do ventre? Né? Um ser dominado pela escuta. Porque é quando a gente sai da barriga, sai da caverna, sai do ventre, que a gente vai abrir o olho, depois de um tempo. Né? Mas até então era só essa capa protetiva sonora. Então ele diz, pensar na escuta é necessariamente pensar ou através da mística, só os místicos podem ter acesso a esse momento, ou os poetas. Né? Porque a razão, ela já tira a gente desse lugar. Né? Então, a Clarice, ela tinha muito dessa visão desse lugar pela escuta. Né? Olha essas frases dela aqui. Entro lentamente na escritura, limiar de entrada de ancestral caverna, que é o útero do mundo, e dele vou nascer. Ou, minha noite vasta passa-se no primário de uma latência. A mão pousa na terra e escuta quente um coração a pulsar. Né? Então, esse escutar com a mão, né? Escutar a terra. Mas eu percebi um primeiro rumor, como um coração batendo debaixo da terra quieta, colava meu ouvido na terra e ouvia o verão abrir caminho por dentro e meu coração embaixo da terra. Então, isso são algumas das frases que eu fui colhendo de Clarice, né? Então, tem a ver com essa ideia de que tem a ver orelha e útero, escuta e infância, a escuta e o luto. Porque olhem outra coisa que vem da literatura médica. O último sentido a desaparecer é o da audição, mesmo pessoas que estão em coma. Né? Por isso que dizem, podem conversar, podem falar, a pessoa pode não responder, mas ela pode ouvir. Quem faz isso brilhantemente, sem entrar na teorização, né, mas descreve um morto, a pessoa morrendo e ouvindo, é Machado de Assis em Brás Cubas. Brás Cubas é o personagem que fala depois da morte, que a literatura pode trabalhar com fantástico. Então, ele morre e escreve o livro depois que morreu. Né? E aí ele narra como é que ele morreu. E ele morreu ouvindo. E aí ele vai dizer, eu estava morrendo e aí eu ouvi o som estrídulo de uma navalha na porta de casa, o pregoeiro dizendo não sei o quê, não sei o quê. Ele vai, enquanto ele está morrendo, as últimas coisas que ele ouve é o que ele narra. Né? Então, veja que interessante, que lugar denso é esse da escuta. Muda, né? Receptiva e, no entanto, conectada com os dois momentos fundamentais, nascimento e morte.